No dia 1º de junho de 2024, um canal do YouTube chamado Found Memories fez upload de um vídeo intitulado Tape 92 Found Footage, Jason Sleeping. O vídeo tem o carimbo de data e hora das 21h27 no dia 22 de abril de 2007 e começa com o câmera posicionando a câmera de forma a enquadrar uma criança dormindo. Além da criança adormecida se virar algumas vezes, nada mais acontece durante os quase 30 minutos de vídeo. Não há sequer algum som incomum ao fundo ou qualquer coisa do tipo. Apesar da filmagem ser completamente sem acontecimentos, há algo nesse conjunto todo que é inerentemente perturbador. A falta de contexto e o silêncio desconfortável podem facilmente transformar isso em combustível para pesadelos para quem tem imaginação ativa o suficiente. De acordo com a descrição do vídeo, a fita original estava simplesmente rotulada como Jason Sleeping. O uploader também forneceu uma explicação sobre onde encontrou a filmagem, afirmando: encontrada em uma caixa cheia de vídeos de câmera abandonados, fazendo upload para arquivar a filmagem. Talvez um dia alguém ligado ao vídeo o veja e o aprecie, e embora isso forneça algum contexto muito necessário, ainda deixa a maior pergunta sem resposta: por que alguém gravaria 30 minutos de uma criança dormindo? Então, decidi investigar um pouco mais. A primeira coisa que me veio à mente é que este é apenas mais um daqueles vídeos artísticos encenados do tipo análogo horror. No entanto, depois de analisar o canal que postou esse vídeo, não acho que seja esse o caso. O canal Found Memories foi criado há relativamente pouco tempo, em abril de 2024. A seção sobre do canal diz: fazendo upload de mídias que encontrei para arquivar e talvez um dia os donos originais as encontrem e as apreciem. Ao longo dos anos, adquiri milhares de fitas de vídeo e mídias de vários lugares. Lojas de penhores, vendedores particulares, leilões e brechós, para citar alguns. Recentemente tive a ideia de criar esse canal como forma de começar a arquivá-las e realmente fazer algo com elas. Talvez um dia alguém ligado a elas as encontre. E isso parece ser a verdade. No momento em que escrevo, esse canal fez upload de mais de 180 vídeos diferentes, e quase todos eles são extremamente únicos de alguma forma. Desde crianças abrindo presentes de Natal em 1991 até um casamento inteiro. No entanto, quase nenhum desses vídeos aleatórios é assustador ou aterrorizante, com a única exceção de Jason dormindo. Duvido muito que o dono desse canal tenha filmado ou adquirido centenas de fitas aleatórias apenas para inserir um obscuro vídeo de horror. Então, provavelmente estão dizendo a verdade sobre ter encontrado a fita. Mas se não é um filme de horror artístico, o que é? Bem, embora possa ser fácil imaginar alguma história assustadora de perseguidor, a explicação real pode ser muito mais simples. Mais especificamente, isso provavelmente foi gravado por um dos pais que queria observar os padrões de sono do filho, talvez para ver se ele sonâmbula ou fala durante o sono. Muitos comentários abaixo do vídeo também concordam com essa explicação, com um comentarista até fornecendo um relato pessoal para validar essa teoria, afirmando: tenho certeza de que gravaram para pegá-lo sonâmbulo ou falando. Quando eu tinha 9 anos, acordei no armário da minha mãe. Minha mãe quase teve um ataque do coração quando abriu a porta e me perguntou por que eu estava lá. Eu disse: não sei. Ela achou que estava mentindo, então uma noite ela me filmou. Mas eu não fiz isso. Foi uma vez só para mim. Também pode ser por razões paranormais. A criança estava acordando com arranhões, mordidas. Pode ser qualquer coisa. Em 9 de cada 10 casos, não há nenhuma razão assustadora para os pais filmarem crianças. Não estou dizendo que não acontece hoje em dia, mas é muito menos provável. Mas no fim das contas, realmente não sabemos e não podemos saber os motivos por trás dessas perturbadoras found footage. Talvez o desejo do dono do canal um dia se realize e Jason, ou a pessoa que gravou essa filmagem, encontre esse vídeo e revele a verdade nos comentários.
No dia 31 de maio de 2013, o barulho alto de uma sirene de tornado ecoava pelas ruas de El Reno, Oklahoma. Meteorologistas previam um possível tornado de múltiplos vórtices que poderia afetar a área. E embora isso fosse uma má notícia para os moradores de El Reno, a raridade de tal evento também atraiu muitos caçadores de tempestades de todos os Estados Unidos. Isso incluía também uma equipe de 3 especialistas em perseguição de tempestades: o Tim Samaras, de 55 anos, seu filho Paul Samaras, de 24 anos, e seu parceiro Cal Young, de 45 anos. Os 3 tinham vasta experiência em perseguir tornados com segurança e coletar dados valiosos deles. Eles também faziam parte do programa Storm Chasers do Discovery Channel e estavam profundamente envolvidos com o programa das temporadas 3 a 5. Em maio de 2013, o trio havia chegado à área da tempestade muitos dias antes para analisar minuciosamente o sistema antes de dar início à perseguição. Oh, I'd say this is the one. Oh yeah. This is going to be the storm of the day right here. This is going to do it, I think. Infelizmente, o tornado de 31 de maio não era algo que poderiam ter previsto, mesmo com seu vasto conhecimento e experiência. Tudo começou por volta das 18 horas, quando um tornado EF3 tocou o solo em El Reno, marcando o início da perseguição. No entanto, não demorou muito para que o tornado começasse a se tornar mais volátil. The rain is behind us. Oh my God. O que deveria ser um tornado de categoria EF3 rapidamente se transformou em um EF5, que é a intensidade máxima que um tornado pode atingir. Mas até mesmo o título de EF5 não consegue demonstrar totalmente a escala aterrorizante desse tornado em particular. Quando parou de crescer, o tornado de El Reno tinha um raio de 4,2 km, o maior já registrado na história. Ele também tinha uma velocidade de vento de 504 km por hora. Cal e os irmãos Samaras estavam tentando se manter paralelos ao tornado para observar de uma distância segura. Infelizmente, o tornado fez uma curva inesperada e começou a se aproximar do carro deles. Eles tentaram de tudo ao alcance para escapar em segurança, mas infelizmente já era tarde demais. O tornado arremessou o carro no ar, jogando-o pelo território de El Reno. Após a passagem da tempestade, as equipes de busca encontraram o carro deles, que havia sido reduzido a 60% do seu tamanho original. E enquanto o corpo de Tim foi encontrado preso dentro do veículo, os corpos de Paul e Cal foram encontrados a quase 1 quilômetro a leste e a oeste do carro. Os 3 morreram tragicamente no incidente. Após mais buscas, as autoridades também encontraram uma câmera que, milagrosamente, ainda estava gravando, e após revisar a filmagem, ficou claro que ela havia registrado os últimos momentos de Tim, Paul e Cal. Agora, até onde pude apurar, a filmagem bruta dessa câmera não foi divulgada ao público e ninguém a vazou em nenhum lugar na internet, mas algumas poucas pessoas assistiram à filmagem, incluindo o amigo próximo da equipe, Gabe Garfield. Segundo ele, era possível ouvir Cal falar sobre como o ar ao redor deles havia ficado estranhamente calmo nos momentos antes do fim. Ao que Tim respondeu: "Na verdade, estamos em uma situação ruim", antes de proferir suas últimas palavras: "Vamos morrer". Até hoje, a história de Tim, Paul e Carl serve como um alerta severo para aspirantes a caçadores de tempestades, destacando o imenso perigo de sua busca. Mesmo uma equipe de veteranos líderes do setor não conseguiu resistir à fúria imprevisível de um tornado. No dia 30 de setembro de 2019, às 16h06, a polícia de Anchorage, no Alasca, recebeu uma ligação de uma mulher afirmando ter encontrado evidências de um crime horrível. A mulher que ligou para a polícia era Valerie Kassler, de 47 anos. Ela afirmou que estava caminhando pela Fairbank Street quando encontrou um cartão SD no chão. Ela o pegou e viu as palavras "Homicide at Midtown Marriott" escritas nele e pensou que poderia ser o título de algum filme de terror obscuro. No entanto, nada poderia tê-la preparado para o conteúdo aterrorizante que apareceu quando ela conectou o cartão para ver seu conteúdo.
De acordo com os relatórios, o cartão tinha 39 imagens e 12 vídeos, todos da mesma cena de crime, mostrando coisas horríveis sendo feitas a uma mulher em um quarto de hotel. A pessoa por trás da filmagem horrenda ficou fora do enquadramento da câmera, mas sua voz inconfundível e sotaque distinto eram claros nos vídeos. E embora esses vídeos nunca tenham sido divulgados ao público, a pessoa que os gravava soaria algo assim. There through those trees you'll see the doctor's house. He's like a heart surgeon or a brain surgeon or something. There's the other neighbors. And there's the tree in front of the house. And there's the other neighbors. Essa é a voz de Brian Stephen Smith, que rapidamente se tornou o principal suspeito do caso. Aparentemente, ele havia ligado para o departamento de polícia de Anchorage, alguns dias antes de o cartão SD ser encontrado e reclamado que alguém havia roubado seus pertences. Então, quando os policiais estavam revisando a filmagem, alguém da delegacia reconheceu sua voz. A pessoa que encontrou o cartão SD também reconheceu o padrão do carpete do hotel nas fotos. Era o Town Place Suites by Marriott, localizado a apenas 5 minutos a pé de onde o cartão foi encontrado. Os policiais foram a esse hotel e, com efeito, Brian estava hospedado no hotel no dia em que as fotos e vídeos horríveis foram tirados. Uma investigação mais aprofundada sobre Brian revelou que ele era um imigrante da África do Sul e havia recebido a cidadania americana menos de um ano antes. Ele também trabalhava como gerente de um outro hotel Marriott em Anchorage. A polícia também encontrou os restos mortais descartados de sua vítima durante esse período. Infelizmente, ele havia saído de férias com a esposa no dia em que o cartão SD foi encontrado. No entanto, foi preso segundos após pousar no aeroporto no Alasca e acusado de mais de 13 crimes graves por seus crimes indescritíveis. A polícia também revelou a identidade de sua vítima, Kathleen Joe Henry, uma nativa do Alasca de 30 anos. Brian declarou-se inocente, mas as evidências contra ele eram substanciais demais para que saísse impune. No entanto, bem quando estava prestes a enfrentar a justiça, Valerie Kessler prestou um depoimento que poderia ter complicado ainda mais esse caso. Se você se lembra, ela havia afirmado originalmente ter encontrado o cartão SD na rua. Na realidade, ela havia sido contratada por Brian como acompanhante. Ao sair, ela roubou o celular dele. Ao vasculhar o celular, provavelmente para limpá-lo, ela se deparou com evidências de seus atos, mas ela não queria se envolver em um caso tão grande, então copiou os arquivos para um cartão SD e inventou toda a história das found footage. Felizmente, o caso contra Brian já era forte o suficiente para resistir a essa revelação e ele foi finalmente condenado a 226 anos de prisão em julho deste ano. E embora isso não desfizesse a dor e o sofrimento pelos quais Kathleen passou, pelo menos agora sua família pode descansar em paz, sabendo que o monstro que fez isso a ela está apodrecendo na prisão. No dia 23 de agosto de 1987, um par de mochileiros estava fazendo trilha ao sul da trilha do Lago Junco, nas montanhas perto da pequena cidade de Tabernash, no Colorado. No entanto, o que poderia ter parecido uma caminhada comum rapidamente se tornou uma experiência inesquecível que ficaria com eles pelo resto de suas vidas. Os dois se depararam com os destroços de um avião acidentado com partes espalhadas por toda parte. Eles informaram as autoridades sobre a descoberta, levando a uma busca completa da área em busca de evidências do que aconteceu com esse avião e quando. Enquanto Dale Wood, um delegado do Colorado, investigava a área, sua atenção foi atraída por uma fita VHS pendurada em uma árvore. A maior parte do interior da fita havia saído e estava emaranhada nos galhos. Mas ele recuperou tudo o que pôde e trouxe de volta para a restauração a uma condição minimamente reproduzível. E as imagens eram perturbadoras, para dizer o mínimo. O VHS continha os últimos momentos de dois homens que haviam desaparecido 3 anos antes.
James Jeb Cottle, de 36 anos, e seu passageiro de idade similar, Ronald Hugh Wilmond. No dia 10 de agosto de 1984, os dois decolaram do aeroporto de Granby com o aeroporto Jeffco como destino em um pequeno avião Cessna L-19E Bird Dog. No entanto, eles nunca chegaram ao destino. Várias equipes de busca foram enviadas para sua rota aproximada, mas nenhuma encontrou qualquer evidência do que havia acontecido com James e Ronald. O que tornava o desaparecimento deles ainda mais misterioso era o fato de o avião ter um transmissor localizador de emergência, um dispositivo que teria transmitido sua localização em caso de acidente. No entanto, as autoridades nunca receberam um sinal desse dispositivo e o caso permaneceu frio por quase 3 anos. Até que o par de mochileiros encontrou os destroços, o que levou à descoberta da fita VHS. As imagens começam de forma bastante normal, com o piloto comentando sobre o que vê do cockpit. Oh, look at that down there, Ronnie, on the left. Nice little lake and a cabin. Those dead trees down there. There are a whole bunch of them back up in here, those beetles. Very pretty little lake. No entanto, por volta dos 5 minutos de filmagem, as coisas começam a dar errado, com o solo ficando cada vez mais próximo. Especialistas analisaram essa filmagem para descobrir o que havia dado errado e, aparentemente, o piloto falhou em levar em conta a altitude e densidade antes de decolar. Para quem não está familiarizado com o jargão da aviação, pense na altitude e densidade como a espessura do ar. Quando está quente, úmido ou em altitude elevada, o ar fica mais rarefeito, dificultando o voo dos aviões. Os pilotos usam a altitude e densidade para saber como o avião vai se comportar, como quanto de pista precisam ou quanto peso podem carregar. No dia do acidente, a altitude e densidade perto de Tabernash era de 3.960 metros. Em outras palavras, o ar estava tão rarefeito quanto estaria a uma altitude de 3.960 metros. James falhou em levar em conta essa enorme diferença. Quando o avião se aproximou de montanhas em rápida ascensão, a cerca de 3.110 metros acima do nível do mar, ele não conseguiu levantar o avião a tempo para sobrevoá-las com segurança. As imagens mostraram como ele tentou virar rapidamente, mas travou o motor do avião no processo, fazendo com que ele virasse e caísse nas árvores. Damn, hang on, Ronnie! As imagens também explicaram por que o transmissor localizador de emergência não funcionou. O avião virou de cabeça para baixo momentos antes do acidente, o que danificou o transmissor, impedindo-o de enviar sinais de socorro. Foi um incidente desafortunado em todos os sentidos. A única coisa potencialmente positiva que surgiu disso é que a família de James Jeb Cottle autorizou que essas found footages fossem usadas no treinamento de instrutores de voo. Então, talvez a vida de alguém tenha sido poupada porque essa pessoa assistiu a essas imagens e se lembrou de ajustar para a altitude e densidade antes de decolar. Em agosto de 2021, o youtuber Rich Aloha estava filmando um de seus icônicos vídeos de mergulho em um poço embaixo de uma cachoeira no Foster Falls State Park, no Tennessee. Ele estava animado para mergulhar na água na esperança de encontrar algum tesouro, como um drone ou um iPhone, mas o que ele descobriu em vez disso foi muito mais perturbador. Depois de vasculhar o fundo do lago por algum tempo, ele viu algo incomum preso ao chão, que se revelou ser uma câmera GoPro. A
A GoPro claramente havia ficado ali por um bom tempo. Além disso, a carcaça externa tinha rachaduras enormes que permitiram a entrada de água e queimaram todos os componentes eletrônicos. Mas antes de Rich jogar fora a GoPro quebrada, ele decidiu remover o cartão SD e conectá-lo, só por via das dúvidas, caso tivesse sobrevivido de alguma forma aos meses submerso. E, para sua surpresa, ele estava completamente funcional e tinha as filmagens das aventuras de um jovem. Esse jovem se revelou ser Richard Ragland, de 22 anos, que tragicamente perdeu a vida 2 anos antes, afogado enquanto nadava embaixo dessa mesma cachoeira. Na verdade, as imagens que Rich descobriu tinham os últimos momentos de Richard na água. Podemos realmente vê-lo ficando visivelmente exausto e lutando para se manter à tona perto do final. A câmera provavelmente também gravou seus últimos fôlegos. No entanto, pela minha pesquisa, a filmagem completa não está disponível em nenhum lugar online, e mesmo que estivesse, não seria algo que eu poderia mostrar aqui no YouTube. Rich provavelmente nunca lançou a gravação completa por respeito a Richard e sua família, o que compreendo perfeitamente. E embora a morte de um jovem tão animado seja triste, pelo menos sua família teve a chance de ver seus últimos momentos felizes neste planeta, graças a Rich ter encontrado as imagens.